Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo então ao nosso devocional da manhã no livro de Apocalipse. Eu sou o Wagner Lemes e estamos aqui com o nosso propósito de leitura e nós vamos continuar então aqui no capítulo 11. Nós vamos ler a partir agora do versículo 15, onde a gente tem um relato ali do toque da sétima trombeta. Então vamos recapitular rapidamente aqui. A gente teve os 6 selos. Tá? Do primeiro ao 6º selo, a gente teve um acontecimento em cada selo, né? Então, quando cada selo era aberto, nós tínhamos um acontecimento em cada um. Quando o 6º selo foi aberto, dentro do 6º selo, nós tínhamos o juízo das 7 trombetas. E a mesma forma da trombeta 1, 2, 3 e 4, nós tivemos um acontecimento em cada uma, só que nas 3 últimas nós tivemos um anúncio que João viu uma águia voando e ela dizia ai, 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 3 ais dos habitantes da terra, né, por causa dessas 3 últimas trombetas. E hoje nós vamos ler aqui então a 7ª trombeta que foi tocada pelo anjo. Diz ali versículo 15: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu. Aqui nós temos então o 3º ai, essa última trombeta aqui. Apesar de a gente ter o juízo das taças, que a gente vai ver ainda no capítulo 15 e 16, se eu não estou enganado, a gente vai ver sobre o juízo das taças. Mas aqui nós temos a última trombeta, que é onde tudo se finaliza, onde o poder de Deus toma conta totalmente da terra. E então aqui Deus passa a reinar. Agora eu queria fazer um paralelo aqui com 2 versículos, na verdade 2 referências aqui, que falam sobre a questão da trombeta. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 15, que diz assim, aqui é Paulo que está falando, né, o povo de Tessalônica. Ele diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, tá? E o ressoar da trombeta de Deus. Então aqui ele cita o ressoar de uma trombeta para quê? O que significaria ou por que seria esse ressoar da trombeta? No ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, tá? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então aqui nós temos o relato do arrebatamento, que se sucederia possivelmente nesse período da 7ª trombeta, tá? Por que a gente diz que possivelmente aconteceria? Por causa de 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Preste atenção nesse texto aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Qual seria a última trombeta? A 7ª. Que é justamente a que nós vamos ler hoje. Então, ao toque dessa última trombeta, ou ao toque da 7ª trombeta, que é o que Paulo está falando aqui, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Exatamente a mesma informação que ele escreveu aqui para o povo de Tessalônica, que os mortos ressuscitariam e os que estivessem vivos seriam arrebatados, ou seja, transformados. E essa confirmação então está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, referindo-se à 7ª trombeta. Essa referência aqui, possivelmente, tá? A gente não pode dizer que mas o texto está dizendo que é a última trombeta, ao ressoar da última trombeta. E aqui em Tessalonicenses ele fala, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então vai acontecer o arrebatamento. Então, possivelmente, o arrebatamento aconteça na 7ª trombeta, segundo a gente pode entender aqui por esses versículos que a gente acabou de ler. Tudo a gente pensa que pode ser como pode não ser, mas os textos aqui eles nos direcionam a isso, tá? Então aqui o que essas vozes no céu diziam quando a 7ª trombeta foi tocada? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui nós temos um anúncio do início do reinado de Cristo, o poder de Deus tomando conta de todas as coisas. Por que hoje isso não acontece? Por causa do nosso poder de decisão. A gente aceita ou não a Cristo. Aí a gente entra numa questão teológica que muitos acreditam que algumas pessoas são reservadas já para o juízo final como condenadas
ao inferno e outras já no juízo final elas serão direcionadas para o céu. Alguns acreditam nessa forma, né? São formas de interpretar, mas a gente entende, eu pelo menos particularmente, a igreja a qual eu pertenço também pensa dessa forma, de que a pessoa ela tem poder de escolha, eu aceito a Cristo ou não. Isso não está definido, né? Não está determinado que ou que pessoas vão para o inferno já e não adianta o que elas façam, elas queiram aceitar Jesus ou não. Nós acreditamos, e eu acredito também, que a pessoa quando aceita Jesus, ela tem essa possibilidade de ser salva. E se ela não aceitar, ela não vai ser salva. Então aqui a gente entende que, nesse caso aqui, Deus vai tomar conta de tudo. Porque hoje as pessoas que não aceitam a Jesus não podem ser governadas por Deus. Elas não podem ser direcionadas por Deus, porque elas estão sendo direcionadas por si mesmas. Tá? Então fica essa ideia aqui do porquê que ele diz o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lembrando que quando Satanás levou Jesus num alto monte, quando Jesus estava sendo tentado, lembra 40 dias no deserto? Ele disse, olha, se você prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Por quê? Porque esses reinos pertenciam a Satanás. Então, o mundo jaz do maligno, é o que a Bíblia diz, né? Porque o mundo está tomado conta do maligno. Só que nesse momento aqui, a gente vai entender que muita coisa vai mudar e o poder, né, vai se voltar para o próprio Deus. Tá? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui nessa sétima trombeta. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, e aqui são as palavras dos 24 anciãos, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder, porque até então as pessoas não deixavam, né? As pessoas não queriam aceitar a Cristo. Agora quem vai assumir o poder vai ser o próprio Deus. E começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos. Agora nós fazemos aqui esse paralelo também com Tessalonicenses e Coríntios. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então aqui vai ser o julgamento de Deus. Aqui, a partir desse momento aqui, não tem A, B, C ou D. Deus vai julgar todas as pessoas. Deus vai julgar aqueles que já morreram, que já partiram, e aqueles que estão vivos também serão julgados, porque nós estamos vivos aqui hoje e podemos tomar uma decisão. Agora, aquelas pessoas que já partiram não tem mais o que fazer. Aquelas pessoas tomaram a sua decisão até o momento em que partiram. Agora elas serão julgadas por conta daquilo que elas decidiram antes de morrer. Nós estamos vivos aqui e ainda temos o poder de decisão, de escolher, de querer deixar Deus agir em nós e garantir, então, dessa forma, a nossa salvação. Então é muito importante a gente entender isso. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Olha só que interessante isso. Quando ele trata aqui de santuário, ele está falando do Santo dos Santos. É onde estava a Arca da Aliança. Se você voltar no Antigo Testamento, né, quando o povo de Israel saiu do Egito, você lembra que Deus ordenou a Moisés que construísse uma tenda, né, com todas as medidas, era tudo certinho, né? Tanto que a gente viu aqui no capítulo 11 que João foi direcionado a medir o templo, né? Por quê? Porque tudo era muito certo. Deus não é Deus de bagunça, né? Deus não gosta de bagunça, ele gosta das coisas certas. Tudo certinho, tamanho certo, tecido certo, localização, né? A posição certa, tudo certo com Deus. E no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. E então ele diz, foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a Arca da sua aliança, que era a mesma arca que estava no Santo dos Santos, lá dentro da tenda que Moisés construiu para que o povo pudesse ali ter os seus pecados perdoados, fosse feito a expiação ali, o sacrifício dos animais para perdão dos pecados, enfim. Então nós temos essa citação aqui justamente na abertura da sétima, ou no toque da sétima trombeta. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então isso aqui marca a abertura ou toque da sétima trombeta. E agora a gente vai ver mais pra frente agora que
vão decorrer várias coisas agora. A gente vai ter a besta, a mulher, o dragão. Muita coisa vai acontecer ainda até terminar o livro de Apocalipse. E eu quero convidar você a estar aqui comigo, tá bom? Para nós estarmos estudando juntos, clarificando algumas ideias, né? Colocando aqui luz sobre algumas coisas, embora a gente não consiga ter todo o esclarecimento, porque, mais uma vez eu repito, isso aqui a gente só vai saber quando acontecer. Não tem como eu chegar e dizer, é isso. Não, paciência, não consigo, né? E ninguém consegue, na verdade. Tem muitos estudiosos, enfim, eles tentam entender, eu também estou tentando entender, e estou ajudando você a entender um pouquinho mais, mas a realidade é que isso aqui a gente só vai entender mesmo quando acontecer. Então, que eu e você estejamos preparados para esses dias, amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos toda a honra, glória, adoração e louvor. Obrigado por essa palavra, Senhor, pelo esclarecimento que muitas vezes, ó Pai, faz com que a gente faça o nosso coração estar em paz, porque a gente está sendo avisado e quando tudo isso acontecer a gente vai saber e estaremos com o nosso coração preparado. Por isso, Senhor, ajuda cada um que está aqui, Pai, nos direciona, nos dá graça, sabedoria, discernimento e entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria pedir para você deixar teu comentário aqui embaixo também. Quem está assistindo ao vivo aqui, se quiser deixar depois que o vídeo terminar, porque daí fica registrado aqui também o comentário, tá? E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e curte o vídeo. É bem importante isso para mim continuar esse trabalho aqui. E se você está sendo abençoado, então deixe teu comentário aqui. Que Deus abençoe, amanhã estaremos aqui novamente e eu espero você. Até lá!